A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma vez, com esse nosso estudo tão maravilhoso, que pela misericórdia do Senhor estamos, caminhando. Já estamos na chave número 10, e a chave de hoje, a palavra é humildade. E esta é uma palavra muito, assim, que dá muitas interpretações. Muitas vezes, essa palavra ela é confundida com alguma coisa que nem tem nada a ver com o que de fato ela é. Então, lá no dicionário vai dizer assim, que humildade é o quê? É uma qualidade de ser humilde. E o que é ser humilde? Como que representa uma pessoa ser humilde? É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Então, veja que humildade não tem a ver com, de repente, parecer ser um coitadinho, ou se tratar como vítima, ou de repente, ausência de dinheiro. Não é isso. Olha só. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Isso você vai encontrar lá no dicionário. E se você for na Bíblia vai dizer assim, por exemplo, em Provérbios 18, 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Quer dizer, que se você se gaba, se você não tem consciência de que você é um ser limitado, você já está preparando a sua própria ruína. E isso aqui me deixa assim com muito temor, porque isso é muito sério. Quando nós colocamos a glória para nós, a honra para nós, queremos nos tratar como alguém, como um ser autossuficiente, então nós estamos cavando o nosso próprio buraco. Então essa chave para nós, ela é muito necessária. É muito importante que nós venhamos a estudar sobre ela, saber como usar, quando usar, e ela deve fazer parte da nossa rotina diária a respeito das atitudes que temos que tomar. Ainda, em Provérbios 15, 33, vai dizer assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede, que vem antes da honra. Toda a expressão da nossa fé é traduzida na palavra graça. Toda a expressão da nossa fé, ela é traduzida na palavra graça. Por quê? Porque esta humildade, ela vem através da graça de Deus para nós. Porque nós, os seres humanos, a carne, a nossa alma, ela tem sede de ser elogiada, ela tem sede de trazer a glória para si. Porque é bom ser elogiado, porque é bom ser tratado como alguém, como um ser superior, porque é bom ser tratado como alguém que está no palco em vez da plateia, como é bom ter os olhares das pessoas para a gente. Isso é maravilhoso. Só que aí, quando nós confundimos dessas emoções, esses tratamentos, e saber que se tem alguém olhando para nós, se tem alguém, se nós estamos sendo modelo, exemplo para alguém, e se nós estamos no palco em vez da plateia, é porque assim foi a vontade de Deus para nós. E é lógico que nós fizemos a nossa parte. E isso sim é digno também de honras, mas não a honra de Deus, não a glória de Deus, não por aquilo que nós não podemos fazer. Então existe um limite, existe uma linha onde nós não podemos cruzar. E é esse o cuidado. Aqui, nesse estudo, não vai dizer que você não merece os elogios, que você não merece as honrarias por aquilo que você fez, o crédito pela tua parte na jornada, no processo. Não, não é isso. Você realmente merece e eu mereço por aquilo que é a nossa parte. Mas o que nós não podemos esquecer é que nós somos seres limitados e que muitas das coisas que nós fazemos, nós só fazemos porque a graça de Deus precedeu a nossa atitude, a nossa ação, que é a realização daquele acontecimento. Estamos acertados assim para começar a pensar nesta palavra. Então eu coloquei aqui um texto. Humildade nos leva à exaltação, pois quem quer ser o primeiro, que seja servo, se humilhando nas condições para servir. Então aqui
É uma das primeiras coisas que está na característica do humano, que entende que é um ser limitado e que precisa da ajuda daquele que é ilimitado, que é o Papai, que é o nosso Deus. Então, Deus ama os simples e humildes. E ela é a chave, é uma chave que é pouco usada, a humildade. É pouco usada, porque na medida que nós vamos crescendo como seres humanos, como cidadão, ou no profissional, ou no ministério, ou quando nós estamos com todas as honrarias para nós começamos a nos encher. E aí que é perigoso, porque ser humilde é a primeira coisa de uma característica do ser humilde, é honrar quem está dando a ele a honra. E é por isso que eu entendo aqui que primeiro serve, e aí depois você é servido. E aí o feedback vai acontecendo constantemente. Então assim, alguém está te honrando porque você fez algo. Então já se coloque na posição de servir. Entendendo que primeiro você serviu a Deus, por isso o Senhor te capacitou, por isso Ele te deu instrumentos, por isso Ele te estruturou para que você pudesse realizar algo. E quando você realizou esse algo, em que as pessoas ao seu redor foi te honrar, primeiro você tem que dar crédito a Deus por Ele ter te capacitado. E depois dar um retorno servindo para essas pessoas que te honraram, porque elas te colocaram naquela posição, porque reconheceram em você o senhorio de Deus. Então, aqui eu fiz uma pergunta, e essa pergunta foi feita para mim. Quem é você quando tem a oportunidade de ajudar alguém que já te humilhou e agora está abaixo de você e precisa da tua ajuda? Nesta hora aqui, lembra que eu já falei nas outras chaves que na hora da oportunidade, igual lá na fidelidade, por exemplo, que isso não é de falar, isso é na execução que você mostra se você é ou não é. Porque é na oportunidade que você vai mostrar se você é ou não é. Então aqui, posso dizer, eu sou humilde, eu tenho humildade e tal, eu creio em Deus, eu dou honra a Deus, eu dou honra. Enquanto tá tudo bem, vai tudo bem. Mas quem sou eu quando eu tenho a oportunidade de servir alguém, porque agora eu estou numa condição, no momento, na situação em que ela está vivendo, eu estou numa condição em que eu posso ajudar. Só que lá atrás essa pessoa já me causou algum prejuízo, já me humilhou, já me colocou por baixo, já me colocou numa situação de descontentamento. E como que eu reajo agora? Então isso vai me mostrar se eu sou ou não sou humilde. Qual é o prazer que eu tenho em servir essa pessoa agora, já que agora ela está por baixo e eu estou por cima. Mas lá no passado a situação era invertida e ela me humilhou. Como que eu faço? Então, aqui eu tenho uma reflexão. Você tem uma reflexão para fazer. Olhar para dentro de si. Será que eu sou humilde? Será que eu mesmo tenho prazer de refletir a humildade do Senhor Jesus Cristo através das minhas ações? Mesmo no momento em que eu estou sabendo que ali seria uma oportunidade de eu me exaltar e de eu dizer, viu? Aquela vez você fez assim, assim, assim. Agora você está pagando pelo que você fez. Agora veio correndo para cima de mim. Quantas vezes nós falamos isso? Depois, primeiro fez. Depois agora veio feito um cachorrinho aqui se humilhar nos meus pés. Enquanto que às vezes aquele fato, aquele acontecimento está dizendo, o Senhor está dizendo, execute agora a sua humildade, que eu quero ver você sendo humilde, porque aí eu vou colocar mais sobre você. Quando a palavra do Senhor diz assim, foste fiel no pouco, por isso eu te acrescentarei. Por isso eu te acrescentarei. E é aí que às vezes nós perdemos a oportunidade de termos algo de Deus acrescentado em nós, por não saber usar essa frase. Por não saber usar essa proposta de Deus em seja fiel no pouco que eu vou te acrescentar mais. Então aí quando chega uma atitude dessa, como eu tenho colocado aqui para mim nesse estudo, e eu chorei, e eu me preocupei, e eu estou fazendo isso, vocês sabem que todo estudo que eu publico é porque antes eu apliquei na minha vida, porque foi tratamento para minha vida. E eu já disse e digo todas as vezes que eu estou aqui, eu preciso da graça de Deus todos os dias, porque eu não sou nada sem Ele.
Eu não dou conta, eu não consigo viver sem a graça de Deus. Então eu preciso muito disso. E aqui eu coloquei, minhas atitudes trazem a marca de Cristo? Eu saio por aí dizendo, eu sou a mulher de Deus, eu honro a Deus, o Senhor é o meu pastor e tal. Mas quando eu falo isso, mas e quando eu ajo? Isso é o que deixa a impressão? A marca, o meu rastro, marca isso? Deixa esse legado, deixa essa essência? Então, porque Jesus Cristo deixava a marca da humildade onde ele passava. E a minha e a sua marca, tá ficando isso? Então, o Senhor vai dizer assim, lá em Isaías 61:7, que em lugar da vergonha, ele dará dupla honra, em lugar da afronta, exultará. Por isso, na sua terra possuirá o dobro e terá perpétua alegria. Esse versículo nós gostamos de orar e de dizer que o Senhor vai dar dupla honra. Só que o que antecede a esse versículo, ele está dizendo ali que essa dupla honra é para aqueles que obedeceram, que se humilharam, que pagaram o preço, que serviram, que realmente estavam no lugar onde o Senhor queria que eles estavam. Que eles não olharam para aquilo que estava no cenário, para aquilo que estava no ambiente, mas eles olharam para aquele que pode todas as coisas e que pode mudar a condição. E eu coloquei aqui, assim que você se identificar como alguém que está passando por humilhação, se quebrante diante de Deus e se humilhe para Deus. Permita que Deus te modele e obedeça à vontade dele. Por que eu coloquei isso aqui para a minha vida? Porque quando eu preciso, quando eu olho, quando eu vejo alguém está me humilhando, alguém está aproveitando a minha fraqueza deste momento para vir tripudiar em cima do meu descontentamento, em cima da minha decepção, em cima da minha desgraça, digamos assim. O que eu quero, o que eu posso aproveitar nisso? O que eu posso tirar de bom nisso? Me humilhar ainda mais para a pessoa? Chorar diante da pessoa? Se for necessário, sim. Mas o importante é você olhar para Deus. Deus, o Senhor está permitindo que tal situação aconteça comigo. Não bastando eu já estar insatisfeita, triste, ferida, amargurada, ressentida, machucada, enfim, tudo que você estiver passando ou eu estiver passando, coração aberto. Não bastando tudo isso, Deus, o que eu já estou sofrendo, ainda vem essa pessoa que deveria estar contribuindo para o meu sair desse buraco, para o meu desenvolvimento. E essa pessoa ainda está usando essa situação totalmente desconfortável para a minha vida, para me atacar ainda mais. E o que é que o Senhor está querendo que eu faça mediante a tudo isso? Com essa conversa certa, com essa conversa honesta diante de Deus, pedindo a Deus, não deixe eu olhar para o que a pessoa está fazendo. Deixa eu olhar para o que o Senhor está querendo que eu veja nessa circunstância. Eu tenho convicção de que com uma conversa certa diante disso, diante de Deus, você vai encontrar o caminho de se manter numa postura de quem pode ser aprovado no final dessa humilhação. E aí sim, a sua vergonha será dupla honra. Porque o Senhor vai se agradar deste comportamento maduro, deste comportamento consciente, deste comportamento que vai dizer, Deus, eu olho para o Senhor enquanto as situações estão acontecendo. Me direcione, enquanto eu estou sendo humilhado, se eu tiver que servir mais um pouco, vou servir mais um pouco. Se eu tiver que me calar mais um pouco, vou me calar mais um pouco. Se eu tiver que me esconder, eu vou me esconder. Mas eu vou deixar a mão do Senhor me modelar, me tratar, para que as virtudes que o Senhor quer que saia de mim, nesse espremer que o Senhor está fazendo comigo agora, seja assim. Uma vez eu passei por uma situação que eu me sentia verdadeiramente numa moenda. Sabe quando passa a cana assim na moenda para tirar a garapa, para tirar ali o caldo da cana? Passa uma vez, dá aquela quebrada na cana. Passa mais uma vez, ela abaixa mais um pouco. Passa pela terceira vez e ela parece que ali saiu todo o caldo. Mas aí sabe o que o moedor faz? Ele dobra
para passar ela dobrada, para ela ficar um pouco, para terminar de sair mesmo. E aquele caldo, cada vez que ele vai saindo, ele vai ficando mais doce. Ele vai ficando mais doce. E aí eu me sentia daquele jeito, eu digo, Deus, se precisa passar, dobrar a cana, o bagaço, que já é o bagaço, para passar de novo, passe. Mas a essência que o Senhor quer que saia de dentro de mim nessa circunstância, por favor, permita que saia. Me fortalece, me capacita, me direcione, me mantém ligada naquilo que o Senhor quer fazer. Mas eu quero ser aprovada. Eu preciso ser aprovada. Eu não quero decepcionar as expectativas que o Senhor tem a meu respeito. E isso foi acontecendo e foi passando. Mas chegou um dia que eu tive a resposta de tudo isso e o meu coração se alegrou. As pessoas que estão ao meu lado, às vezes elas nem sabem disso, porque eu não precisei contar, eu não precisei falar, mas elas percebiam que eu estava precisando de algo. Algumas contribuíram, algumas tripudiaram, algumas riram pelas minhas costas, outras riram na minha frente. E eu sentia tudo isso, mas o Senhor é fiel e justo, e Ele me manteve de pé, e Ele me sustentou. E a chave da humildade, ela faz a bênção do Senhor vir sobre nós. Por quê? Porque Ele atenta para essa situação. Olha o que diz em Lucas 1,48. Porque atentou na condição humilde da sua serva. Desde agora, pois todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria se submeteu à vontade de Deus, que esse versículo está falando dela, permitindo ser serva dele, para que nela habitasse o Filho de Deus e nela fosse gerado. Quando ela fez isso, faça em mim, faça na tua serva, segundo o teu querer. Ela estava se submetendo não ao que era favorável para ela, a ter um casamento como todas as moças tinham naquela época, a ser lançada numa situação de honra nos braços do teu noivo, como todas as outras moças foi. Mas ela se permitiu a uma condição em que poderia causar, como de fato causou, até o seu noivo tentou fugir, de condição de desconfiança, uma condição de descrédito, mas porque ela teve discernimento, porque ela ouviu a voz de Deus, porque ela levava uma vida de humildade, o Senhor pôde confiar nela, porque sabia que ela cumpriria aquela missão com decência, com zelo, com capricho, com todos os atributos que o Senhor tinha colocado nela. Então ela fala, quando ela está orando ali, já agradecendo, ela fala, porque atentou na condição da sua humilde serva, desde agora, pois toda geração me chamarão bem-aventurada. E isso é muito lindo, porque quando nós olhamos no que o Senhor pode dar de retorno, a partir do momento em que nós nos condicionamos nessa humildade, o Senhor nos capacita e nos dá um legado, para o futuro. Aqui, Salmo 138:6 vai dizer, ainda que o Senhor é excelso, atenta para os humildes, mas ao soberbo conhece-o de longe. Então o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o excelso, Ele está acima de todas as coisas. Mas o prazer nele está em olhar como numa cadeia hierárquica. Onde nós estamos? No nível de submissão, de entendimento, como na primeira fala nossa aqui a respeito do que diz o dicionário. Aquele reconhecimento de limitação. Onde está? E aí eu coloquei, o que nós produzimos por nós mesmos não dá resultado, mas por causa do Espírito Santo que habita em nós. Então sim, há motivos em Deus para permitir em nós um crescimento maior, mas é por causa da submissão ao Espírito Santo de Deus. Então, quando ele fala, seja fiel no pouco, que eu te acrescento muito, o Senhor vai nos moldando, vai nos acrescentando. É igual num joguinho desses de celular. Cada vez que você passa numa fase, vem uma fase mais complexa. Cada vez que você passa numa fase, vem uma fase mais complexa. A mesma coisa como no sistema educacional. A criança entra na escola, ela começa a conhecer as letras. Depois ela começa a formar palavras. Depois ela começa a formar frases. Depois ela começa a fazer textos. Depois ela começa a interpretar os textos. Então, vai toda uma fase de desenvolvimento, de crescimento.
Mas se quando ela chega a conhecer as letras, ela já entender, pronto, eu já sei, já estou completo, já sei de tudo, e começa a se sentir poderosa porque conhece as letras, quando é que ela vai chegar lá na interpretação do texto? E às vezes nós queremos assim, nos exaltar diante das condições, das situações, porque ganhamos uma letra, porque conseguimos discernir, reconhecer uma letra. Então, a palavra do Senhor vai dizer assim, 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Entende que nós estamos falando que a poderosa mão de Deus, ela pode todas as coisas. E eu também disse aqui que o tempo não resolve nada sozinho, por si só. Quem vai resolver é a sua atitude em concordância com a vontade de Deus. E aí sim, existe um tempo para resolver tudo isso. Porque existem processos, porque é durante uma jornada. Mas o tempo por si só não resolve nada. Então aqui vai dizer, ó, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quer dizer, no processo, na jornada de humilhação, você precisa continuar se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, agindo de acordo com a vontade de Deus. E aí, no tempo em que você já foi aprovado, você será exaltado. E a glória de Deus refletirá em você. Aí, 2 Crônicas 7,14, que todos nós conhecemos já de cor. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e reconhecer e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. O Senhor está aqui, pronto, vou fazer. Aí aqui também fala da condição, ser. Então existe uma parte que nós precisamos fazer. E Tiago 4,10 também vai dizer, humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e ele vos exaltará. Humilhai-vos, pois. Humilhai-vos, pois. João 13:6-16 vai dizer assim, aproximou-se, pois, de Simão, que ele disse, Senhor, tu lavas os meus pés? Essa história do lava-pés eu acho lindo, porque aqui mostra um contraponto, né, de exagero de Pedro. E Jesus disse, sim, o que eu faço agora não sabes tu, mas tu saberás depois. E aí disse-lhe Simão, nunca me lavarás os pés. E o Senhor respondeu, se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então disse Simão, Senhor, não só lava os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois o mais limpo todo está. Ora, vós estáis limpos, não são todos, porque bem sabia que havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que vos tenho feito? Vos me chamais de mestre e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vos deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais-vos também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. É maravilhoso isso, porque às vezes é muito fácil nós assim, não, isso não. Mas aí quando alguém diz assim, mas se isso é condição para aquilo, ah, então eu quero, então manda. Mas aí não para fazer exatamente uma reflexão, sabe? Aquela coisa assim do sanguíneo mesmo, do exagerado, do que é agora ou nunca, que não pensa para fazer, que não pensa para falar. E aí, na mesma hora que está assim, recusando, já está aceitando tudo. Então, é algo aqui que o Senhor está dizendo. E a respeito da humildade, essa última parte, quando ele fala assim, na verdade vos digo, que não é o servo maior que seu senhor, nem o enviado maior do que o que ele enviou. Então, nós precisamos realmente entender o sentido desta palavra humildade. E aí, assim, diante do nosso estudo, que nós estamos falando muito sobre que o foco aqui não é não ter medo, e é sim não desfalecer.
Então eu quero colocar aqui o último versículo desse estudo de hoje, da humildade. Que o Senhor vai dizer, Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fica com esta palavra e a graça de Deus será sobre a sua vida, sobre a minha vida, porque nós precisamos muito dela. A humildade é algo que de nós mesmos nós não conseguimos trazer o reflexo dela diante de nós. Porque a nossa carne se agrada daquilo que nos traz prazer, honrarias, que nos coloca numa posição de superioridade. Isso é muito bom. O contrário é ruim, mas às vezes existe um prazer em se colocar numa condição de vítima, de coitadismo, de autocomiseração. E isso, nem o excesso, nem a falta faz bem. A humildade é o equilíbrio disso. É você saber que você tem alguém que, embora você seja limitado, você tem uma capacitação dada por esse Deus que você pode executar tranquilamente ali na carne, no natural. E acima disso, existe esse alguém que te leva a um nível mais profundo, que é do sobrenatural, dos milagres, da fé, da execução, além daquilo que os olhos da carne podem ver, mas que o Espírito tem a capacidade de discernir. E é esse equilíbrio que vai fazer de você uma humildade ou não. E na condição, no dia da proposta, da oportunidade de você mostrar para alguém que você está superior, é aí que você vai mostrar que você sim está apto a servir. E não no falar, mas no agir, numa condição leve, numa condição de liberdade, de executar aquilo que a pessoa nem esperava que você faria, por fatos passados, por acontecimentos passados. Você se posiciona como um verdadeiro homem ou mulher de Deus com amor, com virtude, apto para deixar aquela pessoa com uma vida mais leve, com fardo menos pesado, que é isso que Jesus fez. Quando ele disse ali, você não entende agora, mas você precisa entender que se você não estiver pronto para servir, você não vai estar pronto para ser servido. E é isso que eu entendo aqui neste capítulo de João 13, quando ele está dizendo isso, que você tem que se submeter ao seu mestre e você tem que se submeter aos seus liderados, porque a condição da humildade é uma condição de sentimento em relação o tempo todo pronto para servir, porque você é um ser limitado e depende da instrução, da orientação daquele que é ilimitado, que é o seu Pai, que é o Criador de todas as coisas, que é o excelso, que está acima de tudo e de todos. E mesmo assim, ele nos serve. E mesmo assim, por amor a nós, ele se condiciona a nos fornecer tudo que nós precisamos. Mesmo nos momentos de que nós não reconhecemos, ele está ali. Ele está ali. Amém? Senhor, abre os nossos olhos diante deste estudo. Alimenta a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito deste sentimento, para que o nome do Senhor possa ser glorificado em nós e através de nós o seu amor, a sua bondade seja propagada no meio do seu povo. Amém? Compartilhe esse vídeo, seja grato pelo que o Senhor está fazendo na tua vida. E se você conhece mais pessoas, como eu creio que sim, sirva a essas pessoas, levando a elas esta palavra com muita humildade, com muito amor e muito cuidado daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, crendo que vale a pena servir, porque o Senhor se agrada e coloca mais um pouco sobre aquele que foi fiel. No pouco, ele vai acrescentando, para que assim seja cada dia mais multiplicado a vontade dele nesta terra. Amém?